Graça e paz, amados, eu sou Denis Bofarin, seja muito bem-vindo a este canal. Bom, como você viu no título, nós não fomos predestinados desde a fundação do mundo. Mas como assim nós não fomos predestinados desde a fundação do mundo, sendo que se é isso que se ensina hoje? Sim, é isso que se ensina tanto na graça quanto também no sistema religioso. O problema é um vício de leitura, que muitos da graça, inclusive eu, algumas coisas também, quando saí do sistema, eu também venho trazendo como vício de leitura. E com o tempo nós vamos corrigindo esses vícios de leitura. E um deles, ou dois deles para ser exato, um é tirar um versículo do contexto e o outro é ler um contexto verbal que foi dito naquela época para aquele povo, para aquele tempo, trazer como se fosse para os dias de hoje. Mas como assim? Do que eu estou falando? Mas como assim? Do que eu estou falando então? Então, olha só a leitura, quando lido corretamente, como fica então? Vamos ver o que significa então essa tal predestinação na leitura. A leitura mais comum que se é feita é essa aqui, em Efésios, o capítulo 1, versículos 4 e 5, que diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então vamos prestar bem atenção quando fala isso, ó, nele. Esse nele nós vamos ver quem é e não é o Senhor, não é Deus. Antes da fundação do mundo, fomos escolhidos nele, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Esse sim já é Deus. Mas olha só, em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Então a predestinação foi para a adoção de filhos. Mas como assim ainda? Ó, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então a predestinação foi para a adoção de filhos, e não que Deus predestinou e escolheu um grupo de pessoas antes da fundação do mundo. Mas como assim? Porque se é isso que tem ensinado. Então vamos lá, quem escreveu Efésios foi Paulo, quando ele diz aqui, ó, como nos escolheu. Nos, ele está se incluindo. Então isso indica que Paulo está falando dele e daquele grupo lá naquela época, naquela geração, dos Efésios. Mas então peraí, vamos ler o contexto completo agora, um contexto um pouco mais completo para entender. Então vamos voltar dos versículos 3, vamos ler até ao 13, para entender corretamente. Olha só que interessante. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. As regiões celestiais nós já vimos em outro vídeo, que é na mente. Assim como nos escolheu, tá vendo nos? Paulo ele está se incluindo e falando com os Efésios, que escolheu eles. Olha só, e nos escolheu, então é eles. Nele, em quem? Em Cristo, olha só, nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, escolheu eles em Cristo, antes da fundação do mundo. Então Deus escolheu eles, aquele povo, em Cristo antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Aí sim, perante Ele, aí sim é o Senhor, é a Deus. Em amor nos predestinou, aqui nos de novo. Paulo continua se incluindo e falando nos predestinou como se fosse aquele povo, os Efésios e ele. Olha só, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua glória e da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Vamos continuar. Olha só como vai ficar interessante. Do 7 ao 10. No qual temos, novamente, esse temos também, Paulo, ele se inclui, ele e o povo de Éfeso ali, no qual temos a redenção pelo seu sangue. Quem teve a redenção pelo sangue de Jesus foram os judeus. Então, nesse momento, Paulo está falando para judeus. A remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça,
que Deus derramou abundantemente sobre nós. Novamente, ele se inclui nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Então, olha só, nós vamos descobrir aqui qual era o mistério da vontade de Deus, então, pela predestinação. Segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Cristo era esse mistério, mas olha só, de fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra. Como as da terra, tudo então, tantas coisas do céu como as da terra, tudo se cumpriu em Cristo. Cristo era o mistério, era a predestinação que Deus predestinou antes da fundação do mundo. Então, tanto judeus quanto gentios foram predestinados a serem filhos por meio de Jesus Cristo antes da fundação do mundo. E não que existe um grupo 2000 anos depois da cruz que foi escolhido e predestinado para serem filhos e tal. Não é isso. Ele predestinou tanto gentios como judeus para serem filhos por meio de Cristo. Vamos continuar até o 13, olha só, do 11 ao 13. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós. Vê que Paulo ele se inclui. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. De antemão quem? Os judeus, as 12 tribos, o povo escolhido antes da cruz. Em que também vós, aí aqui ele já coloca outros, em que também vós, esse vós são os gentios. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então, o que ele está falando, Paulo está falando, que tanto judeus como gentios foram predestinados para serem feitos filhos de Deus e a imagem de Cristo, e assim herdeiros por meio de Jesus Cristo. Isso ele predestinou antes da fundação do mundo, que o povo, tanto gentios como judeus, seriam filhos em Cristo. Isto foi predestinado antes da fundação do mundo. Mas é só aí que ele fala? Não, nós temos também... Vamos ver então uma passagem em Romanos 8, vamos ver dos versículos 29 até o 34. Porque aos que de antemão conheceu, esses são o povo da lei, o povo de Deus escolhido, as 12 tribos. Olha só, conheceu? Também os predestinou, também, porque eles eram povos, eles não eram filhos de Deus. Predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. E é lógico, se Jesus veio depois deles, não teriam como eles serem a imagem de Cristo antes. A fim de que ele seja o primogênito. Jesus então foi o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. Ele justificou quem? Justificou os judeus da lei através do seu sangue. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos até o 34. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus. Ele também intercede por nós. Então olha só, Deus ele predestinou
que judeus e gentios seriam feitos filhos de Deus, à imagem de Cristo e herdeiros. Ele predestinou isso antes da fundação do mundo nele, em Cristo Jesus. Então, não existe um grupo 2000 anos depois da cruz, eleitos e predestinados, como muitas vezes nós já trouxemos. Eu já falei poucas vezes, mas já trouxe, e alguns outros pregadores da graça também. Tudo por vício de leitura, por tirar do contexto um versículo ou por colocar o verbo na colocação errada, como o próprio Paulo se inclui, significa que ele está falando daquele povo naquela época. Mas olha só, vamos ver agora então como os próprios judeus, antes da cruz de Cristo, também foram predestinados. Vamos lá, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 ao 21. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Então o procedimento fútil era a lei de Moisés, que os vossos pais vos legaram. Ele está falando dos patriarcas, das 12 tribos. Aqui, Pedro, ele está falando deles, dos patriarcas, aqueles que vieram antes deles. Vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido como efeito antes da fundação do mundo. Então, conhecido antes da fundação do mundo foi o sangue de Cristo, que já havia sido morto. Porém, manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Então Pedro, que ele também está falando por amor de vós, aquele povo que ele estava falando, ele se refere. Que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Vamos ver outra passagem aqui também. Tito, capítulo 1, versículos do 1 ao 3. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Os tempos eternos, então, quando são? Os tempos eternos é depois da ressurreição de Cristo, pois Cristo ressuscitou, vencendo, então, a morte, e o Espírito, então, agora passa a ter a vida eterna através de Cristo. Então, da ressurreição para frente, já é os tempos eternos, que significa novos céus e nova terra. E o anterior passou, só que é tudo, claro, espiritual e não fisicamente. Eternos e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. 2 Tessalonicenses 2, versículo 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós. Olha só, ali também Paulo ele fala daquele povo, por vós, de que ele está falando ali. Irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu. Então ele está falando com o povo de Tessalônica, olha só. Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, não é que Deus escolheu o povo de Tessalônica. Deus escolheu não só aquele povo, todos aqueles que vêm depois da ressurreição de Cristo para a salvação no Espírito. Então todos os que vêm depois são salvos pelo Espírito, o que não acontecia antes da ressurreição de Cristo. Então aqui Paulo também fala que vos escolheu. Vos escolheu quem? Ele está falando do povo de Tessalônica, olha. Então vamos para 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Que nos salvou e nos chamou, olha ele de novo, ele se incluindo, ele falando que nos chamou, falando dele e daquele povo naquela época,
com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Então, antes dos tempos eternos, era o tempo da lei, antes que Cristo morresse na cruz e ressuscitasse. Esse tempo de antes não era tempos eternos. Após a ressurreição de Cristo, já passa então a ser tempos eternos. Então agora vamos confirmar que até os judeus de antes da cruz de Cristo foram chamados e predestinados também para serem filhos. Olha só, vamos lá para João capítulo 6, versículos 44 e 45. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. O último dia, nós em graça já sabemos qual foi esse último dia, que já passou. Então olha só, nós sabemos que esse último dia já passou, que eles foram ressuscitados. Então esses que ele está falando aqui são aqueles de antes da cruz, porque aqui é antes da crucificação de Jesus. Então Jesus está falando para eles antes da cruz, olha só. Ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que dá da parte do Pai tem ouvido e aprendido. Esse vem a mim. Todo que ouve e aprende vai até Jesus. Só que aqui era aqueles de antes do último dia, que ele ressuscitaria. Mas voltando ali aos versículos do 37 a 39, diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Então olha só, esse último dia já não aconteceu? Se esse último dia já aconteceu, então esses que o Pai deu a Jesus não pode ser depois, 2000 anos depois, hoje aqui para nós. Esses são aqueles judeus de antes da cruz que Jesus chamou. Os apóstolos que ouviram, entenderam, seguiram Jesus. Muitos discípulos seguiram, alguns fariseus também que ouviu e seguiu Jesus porque entenderam. Claro, muitos outros não e até mataram Jesus, crucificaram ele. Mas aqueles que entenderam e seguiram antes da cruz de Cristo são esses aqui que ele está falando, que também ressuscitou no último dia. Assim como muitos também que veio depois da cruz de Cristo. Agora, olha que interessante como o próprio livro de Apocalipse testifica. Vamos lá, Apocalipse capítulo 13, versículo 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então olha só, o Cordeiro já havia sido morto antes da fundação do mundo, aqui ó. Então foi o Cordeiro, era o Cordeiro, o sangue de Cristo, aquela geração que teve Jesus, foi predestinada para que toda a humanidade depois se fizesse filhos de Deus e imagem de Cristo e herdeiros. Então, não é 2000 anos depois que tem um grupo predestinados antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo foi predestinados que tantos gentios como judeus seriam feitos filhos de Deus. Vamos ver outro aqui, ó, Apocalipse 17, versículo 8. A besta que viste era e não é, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. É aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá.
Então olha só, aí diz que aqueles que não tiveram os nomes escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, não na fundação do mundo. Então desde a fundação do mundo, é desde que o mundo se formou até o dia em que Cristo morreu na cruz. Está falando disso, ou da própria geração de Jesus, aqueles que morreram antes da geração ali de Jesus. Eles tiveram que ter o nome escrito no livro da vida, pois este era o selo. Eles seriam julgados segundo a obra deles. Mas após ali seriam o Espírito. O selo seria o Espírito Santo, que quem entendesse e quem conhecesse a palavra da verdade, entendesse e fosse até Jesus, esse depois da cruz teriam recebido o Espírito. Então o Espírito, a partir desse momento, seria o selo, o que antes não era. Antes era um nome escrito no livro da vida. Então esse, antes da geração ali de Jesus para antes, são os do nome no livro da vida. E depois são os dos Espíritos. Então todos estes, quando eles foram ressuscitados, eles receberam então o Espírito, que o Espírito transformou então eles em um espírito incorruptível para viver a vida eterna, considerados então filhos de Deus. Tudo premeditado, tudo se cumpriu em Cristo, tudo foi feito por Ele e para Ele, em Cristo. Em Cristo todas as coisas no céu e todas as coisas na terra. Então a predestinação foi Cristo, estava em Cristo. Cristo é o centro, Jesus. Olha só, vamos para Colossenses capítulo 1, versículos do 13 ao 15. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho, do seu amor, no qual temos a redenção e remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Vamos ler até o versículo 18. Pois nele foram criadas todas as coisas, olha só, nele, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, em Cristo, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Então, o foco é Ele, é Cristo. Tudo, tanto judeus como gentios, foi tudo feito e predestinados para que fossem filhos através e por meio de Cristo. Então, não existe pessoas predestinadas 2000 anos depois, um grupo específico predestinados. Não é isso que a Bíblia fala sobre predestinação. Não é isso. Vamos lá para Gálatas 4, versículos do 1 ao 6. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele, senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo Pai. Então, isso aqui também é predestinação. Predeterminado pelo Pai. Então, os da lei, eles estavam sobre um tutor até o tempo predeterminado do Pai, porque aquilo, a cruz, a morte de Jesus, foi a predestinação. Aquele foi o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós. Olha só em Gálatas como Paulo se inclui no texto. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vamos até o versículo 6. Vindo, porém, à plenitude do tempo, que é Cristo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar
os que estavam sob a lei, para resgatar aqueles judeus que ele disse que ressuscitaria no último dia, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Olha só, a adoção de filhos. E porque vós, quando ele fala vós, é aquele povo lá dos Gálatas que está ouvindo a mensagem, sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Então olha só, tanto judeus como gentios foram predestinados antes da fundação do mundo para serem filhos de Deus, através de Cristo, para serem herdeiros, para serem a imagem de Cristo, através de Jesus Cristo, de Cristo ressuscitado, através da morte e ressurreição de Cristo. Então, amados, na graça, nós que pregamos a graça, é muito importante ler a palavra de maneira correta, não tirar versículos fora do contexto e nem tirar o verbo conjugado lá no tempo correto, porque se nós pegamos esses verbos e trazemos para os nossos dias, então surge essa confusão de que hoje, 2000 anos depois, existe um grupo que foi predestinado antes da fundação do mundo. E não é isso que a Bíblia diz, não é isso que a palavra diz. Para a gente encerrar aqui, então, vamos lá para Apocalipse, capítulo 22, versículos do 13 ao 15. E eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último. Ele é o último. O princípio e o fim. Ele também é o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida. E entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Então olha só, Cristo, ele é o primeiro e o último. Então se ele já veio, morreu, ressuscitou e está à destra do Pai, como que alguém depois dele ainda pode ser predestinado também se ele é o último? Então é isso que nós devemos entender, que predestinação não é que 2000 anos depois da cruz existe um grupo predestinados para a salvação. Não, a predestinação não tem a ver diretamente com a salvação. Mas a predestinação foi feita por intermédio de Cristo para que tanto gentios como judeus se tornassem filhos. Essa predestinação foi feita antes da fundação do mundo. Então, galera, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado também e se preparem, porque os próximos vídeos também, com todas essas correções de vícios de leitura, que muitos, inclusive eu também costumo ter sobre a própria escritura, que muito se usa no sistema religioso. Nós acabamos também trazendo para a graça, para quando nós pregamos. Mas é muito importante corrigir esses vícios de leitura para um melhor entendimento. Então eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por você assistir esse vídeo e não perca o próximo. Até lá!